Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar. Então se levantou ela com suas noras, ela está a referir-se a Noemi, e retornou dos campos de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor tinha visitado o seu povo para lhe dar paz. Saiu, pois, do lugar onde tinha estado e com ela as suas duas noras e começaram a caminhar, retornando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use de misericórdia para convosco, como usastes vós com os mortos e comigo. Amém, igreja? Ruth aqui, Noemi, aqui estava a referir-se aos seus filhos. Amém? Aos seus filhos que faleceram e também ao seu esposo que faleceu. Amém? Pois Noemi culpava Deus por isso ter acontecido. Mas isso não foi nada a mão de Deus. Amém? O povo é que tem a mania de quando acontece algo de mal na sua vida, o povo culpa a quem? A Deus. Mas muitas das vezes há provas que é Deus que nos coloca nas nossas vidas e há provas que é Ele que permite, mas nem tudo é permissão de Deus. Amém, irmãos? Pronto, aqui no livro de Ruth, o livro de Ruth é uma passagem muito linda, irmãos, porque Ruth estava casada com o filho de Noemi. Ruth era nora da Noemi, e então, posteriormente, ele morreu junto com o seu irmão e também o seu pai. Daí, Noemi colocar as culpas a Deus. Pronto. Aqui, igreja, Ruth acompanhou desde sempre a sua sogra. Amém? Embora Noemi não queria que Ruth seguisse a caminhada dela. Amém? Noemi não queria que seguisse a caminhada dela e pediu a Ruth para ir ter junto dos seus familiares. Mas Ruth foi sempre fiel à sua sogra, irmãos. Pronto, mais adiante, Ruth encontrou um homem, Boaz, que creio eu que foi Deus que colocou na sua vida. Ruth foi trabalhar para ele, amém? E entretanto eles casaram. Pronto. Esta passagem é uma passagem breve, é uma passagem rápida, mas aqui o que eu tirei daqui, amém? Eu confesso que não vim muito preparada, mas o que eu tirei daqui, desta palavra, desta passagem, é que quando vem a prova, também falo da minha vida, amém? Da minha casa. Quando vem a prova, não temos que culpar a Deus, não temos que culpar a ninguém. Temos que nos culpar, se calhar até a nós próprios ou às situações alheiras e não a Deus, amém? Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia. Deus mandou um bom homem à vida de Ruth e no final eles casaram. Amém, irmãos? E pronto, era isto que eu queria falar. Eu confesso que não amei. E aqui houve uma palavra que me impactou muito na leitura, que foi a palavra redimir. E falei com os nossos pastores e eles explicaram muito bem. E a palavra redimir quer dizer resgatar. Amém, irmãos? Para quem ler esta passagem já fica aqui a par. E é isso. Eu comparo um pouco a passagem de Ruth com a minha vida, porque tive imensas provas, imensas provações, mas Deus sempre nunca me desamparou. Deus esteve sempre ao meu lado.
Eu a pensar que podia ser a pior pessoa do mundo, mas neste momento eu sinto-me a filha de Deus. Eu sinto-me a menina dos olhos de Deus. É assim, digam assim. Eu sou a menina dos olhos deles, irmãos. Eu a pensar que não tinha bons frutos na minha vida. Eu a pensar que tudo de mau. Eu a pensar que não tinha oportunidade mais. Eu a pensar que a minha vida não ia avançar. Eu a pensar que a minha vida ia acabar, mas veio Deus. E Deus sempre usou os seus anjos. Deus sempre usou os seus anjos na minha vida. Deus sempre usou pessoas, familiares, tudo, mas eu sempre soube que foi Ele. Igreja, eu estive meses, quando eu tive a minha aprovação, quando eu tive a passar por momentos muito difíceis, eu tentei acabar com a minha vida. Eu estive uma noite e um dia internada no hospital e eu nunca estive separada nem do meu marido nem da minha filha tanto tempo. E foi o único momento em que nos separamos. Um dia e uma noite internada no hospital, sem o meu marido, sem a minha filha e sem me lembrar de nada. Eu tentei tirar a minha vida. E também eu estive muito tempo sem comer, sem conseguir comer um dia inteiro direito. E hoje eu digo lá no trabalho, eu tenho que parar de comer. Eu ando a comer muito. Eu quando tive esse tempo todo sem comer, igreja, recebi uma chamada lá para o fim, recebi uma chamada de uma tia minha, na fé também, e ela disse, eu vou orar por ti, eu vou jejuar por ti, para que tu te levantes, para que tu comas, para que tu sejas a minha sobrinha como sempre foste. Isso foi numa quinta-feira. E na sexta-feira, no dia a seguir, o meu marido tinha chegado no trabalho, a casa, e eu disse, olha, estive o dia todo a comer com a menina, estive desde manhã até tu vires agora a casa a comer, como é possível? Eu sei que eu tive sempre Deus na minha vida. Eu sempre tive Deus na minha vida e sou muito grata a Ele por me ter levantado de novo e por eu estar neste lugar. Amém. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Um testemunho, queres que eu louve, queres que eu toque a guitarra? Já fui abençoado com uma guitarra, pastor, outra vez novamente. E Deus, por fim, usou-me como discípulo. Mas eu não tinha certeza. Eu falei com a minha esposa ontem. E imagina, repara como é que é Deus. Deus usou-me de muitas maneiras, só que eu não tinha percebido. Mas lá por fim eu tinha percebido. Eu estava falando com Deus e eu dizia, Pai, dá-me uma passagem bíblica para eu dar à igreja. Como tu sempre fazias comigo quando estava na outra igreja. Então, irmãos, e ontem veio a confirmação da palavra. Imagina, eu e a minha esposa estavam a ver um vídeo, que eu gosto muito de ver vídeos, assim de passagens, e ele falou dessa palavra. E eu disse, graças a Deus, ele confirmou a palavra, que é de Mateus, em Mateus 7, 17 até 19, que diz assim, semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz frutos maus. A árvore saudável não pode dar frutos maus, nem a árvore doente produz frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Bem, irmãos, eu estava meditando na palavra e Deus é tremendo, amém, irmãos? É o que eu quero dizer com isto. Eu estava falando com ele e eu dizia, Pai, dá-me as palavras certas para eu dar à igreja.
E ele me dizia sempre assim: Luís, analisa-te a ti mesmo, para tu saberes o que é um bom fruto. E repara, irmãos, eu tive provas na minha vida em que eu podia estar caído no mundo, podia estar a desfrutar do mundo neste momento, mas eu não quis isso para a minha vida. E ele sempre me dizia, e eu sempre falei com ele, eu disse: Pai, o que tu queres que eu diga à igreja? E ele sempre me dizia assim: repara, Luís, analisa-te a ti mesmo e tu vais ver que tu vais ser abençoado com as palavras certas. Imagina, irmãos, quando ele fala de um bom fruto, tu tens que ver dentro do teu coração o que é que tu tens. E ele me dizia assim: Luís, que tipo de fruto tu és? Um fruto bom ou um fruto ruim? Imagina, irmãos, para tu dares um fruto bom para Deus, tu tens que sempre falar de Deus a outras vidas. É para Deus se agradar, para ver que tu estás sendo usado por Ele, estás abençoando outros irmãos, estás abençoando famílias. E eu cheguei também a outra conclusão. Imagina, quando ele fala de um fruto mau, ele diz assim: eu mesmo pensei, mas isto é realidade. Imagina, se um irmão meu está caído, eu vou lá e vou desanimar o meu irmão? Não posso. Não posso, porque Deus não se agrada. E isso é um fruto. Quando o irmão está caído, tu vais lá, levantas o irmão e dizes: o que é que se passa, irmão? Posso te ajudar em alguma coisa? For, eu ajudo. E aí Deus vem: olha, meu filho, meu servo, está a abençoar o teu irmão. Aí tu já estás a usar um bom fruto para Deus. Estás a abençoar a tua família, estás a abençoar o irmão, estás a dar conselhos bons de Deus. E quando diz aquela passagem que diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E eu cheguei e eu chorei por esta palavra. Sabes porquê, irmãos? Porque eu, neste momento, eu digo-te a verdade. Nós aqui no altar da graça, no altar do trono da graça, temos que dizer as coisas realidades, coisas verdadeiras. Nós não podemos mentir para Deus, porque Deus não se agrada disso. Tu podes esconder o que tu quiseres ao pastor e à pastora, mas tu a Deus não escondes nada, porque Deus sabe o que tu fazes e o que tu deixas de fazer. Tive um sonho de muita perseguição, de madrugada. E havia um animal que me seguia. O meu caminho era de subida. Eu, como tenho problema da perna, tenho muita dificuldade para fazer subidas. E quando eu subia no sonho, subia com muita força e sem dor e não cocheava. Isso é para complementar a pregação que o irmão fez. Eu estava a ser invadido pelos demônios, mas eles saltavam nos telhados e eu continuava. Mas o incrível é que eu não olhava para eles. Eu só olhava para a subida e o alvo que eu estava seguindo. Aleluia! Cada vez que eu olhasse mais para o caminho e para a subida e para o alvo, aumentava o número de inimigos. Foi assim que começou. Hoje, quando eu fui para o trabalho, para já não vou trabalhar lá, no mesmo. O nosso contrato foi uma fachada. Segundo, nos levaram para uma outra empresa para fazer outro acordo. Terceiro, hoje, se tu aqui é graça e misericórdia, eu estou a ver aguada de baixo e aguada de cima, nós fomos trabalhar. Nos deixaram lá, não tínhamos transporte para vir. Perdemos a carga do telefone, os dois. Mas eu tinha 2%, fiz um esforço rápido e chamei um carro.
Fui pedir ajuda para carregar o telefone, nada. Disse, só vamos orar. Eu estava à espera. Eu disse, eu tenho que ir para a igreja. Então, e nós temos que levar a palavra hoje. Eu já combinei, já acordei com a empresa que todas as quartas-feiras eu tenho que vir para a igreja. Na outra empresa tinha combinado todas as quartas e sexta-feira para ir para a igreja. Mesmo na Angola era assim. Sempre que você está cada vez mais nos pés do Senhor, vem mais essa carga para você vir para a igreja. Mas mesmo assim, chegamos até o mercado, feminino, carga acabou de novo, tive que carregar num restaurante e consegui carregar até 2%, chamei o carro e vim para aqui. Sabe qual é a palavra que o Senhor nos deu? Bem idêntico do que o irmão deu. Perseguição por causa da justiça. A boas-aventurança, mas um dia nós com calma vamos pregar mesmo sobre isso. Mas irmãos, é o seguinte: a invasiva do inimigo é essa: impedir que nós seguimos o caminho e olhar para o alto de Jesus Cristo. Então essa é a guerra que nós passamos todos os dias. Mas graças a Deus estamos aqui, vamos continuar. Aleluia. E irmão, não sinto inveja. Você não sinto inveja. Às vezes nós, o que acontece? E eu vejo e sinto isso. Você tem vontade, você é verdadeiro, você tem vontade de fazer a verdade. E justiça. O que acontece? Quem não está a fazer a verdade, você tem um sentimento de revolta. Aquilo não foi o ciúme, não foi inveja. É que tu não conhecias o nome certo. Porque tu amas a Deus, tu amas a Jesus. E queres fazer o certo para Jesus. E vês os outros a brincarem nas igrejas fantasmas. Amém? E nos púlpitos fantasmas, nem todo púlpito é de Deus. Nem toda igreja é de Deus. Amém? E nós vamos continuar a fazer essa justiça. E trabalhar nessa justiça. Mas temos oposição? Temos. Mas ele não é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então era isso, irmãos. E o que eu trago é que nós levantássemos oração de intercessão. Para nós, estamos falando de nós que estamos aqui. Porque está havendo muita invasiva na vida dos pastores, nas nossas vidas. Porque, irmãos, nós somos a base dessa igreja. O inimigo não quer que essa igreja vá. Enquanto nós, eu estou sempre a receber isso no Senhor para repetir, enquanto nós não nos pegarmos, todos nós unimos-nos nas nossas próprias lutas, entregar a Deus para Ele por uma espada afiada. Se nós começarmos a orar individual, e depois chegar aqui só, não, é orar com propósito e pontos certos do que está a acontecer aqui. Estava muito impedimento para nós trabalharmos a obra. Muito. Eu sinto muita vontade de evangelizar, de andar por esse prédio todo. A irmã está sedenta de ter mais irmãs aqui, mamães contigo. O irmão está sedento de ter papais aqui. Eu também estou querendo ver jovens aqui, adolescentes. Irmão, isso é invasiva do inimigo. Mas ele tem mais vencedor aqui que Cristo Jesus. Aleluia. Então, vamos levantar nossas armas, vamos nos vestir da armadura de Deus, vamos mesmo para a guerra. Aqui não é mesmo intercessão, bala na câmara, e o Espírito Santo vai resolver, em nome de Jesus.